Opa! A partir de agora, mais um Conexão MG. A gente fala de desenvolvimento humano de Minas Gerais para o Brasil e o mundo. A gente passa pela Rádio Abrapicoach, a web rádio esperando por você. A gente passa pelo canal da Abrapicoach no YouTube. A TV Procoach espera por você também. E faz o seguinte, vai lá no site abrapicoaching.org. Tem muita informação para você. Você que é coaching, trabalha com mentoring, com advisor, venha você também para a Abrapicoach. A gente vai fortalecer o desenvolvimento humano em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. E no programa de hoje tem um convidado para lá de especial. Ele que é vice-presidente da Abrapicoach, que é neuropsicanalista, Renato Lisboa. Prazer imenso recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado pela presença. Olá, Alex. Uma grande saudação aí também para essa grande audiência desse programa Conexão MG, que sempre está aí ligadinha em tudo o que acontece no mundo do coach, que é trazido aqui por esse programa. É uma honra para mim estar aqui e poder conversar um pouquinho mais com essa audiência maravilhosa. Prazer é todo nosso aqui, Renato. E agora é o seguinte, hoje a gente vai conversar de quê? Do lançamento do livro 3 Segundos, livro maravilhoso que chegou aí, livro de um sucesso estrondoso. Rapidinho já passou mais de 15 mil cópias vendidas, gente, do livro 3 Segundos. E uma das coisas mais geniais que fala de quê? Do processo vivido pelo próprio Renato Lisboa, que aí conseguiu emagrecer 30 quilos, conseguiu manter o peso. Atenção, gente, atenção, durante a pandemia. Eu mantive, acho que o crescimento da barriguinha durante a pandemia. O Renato Lisboa não, conseguiu manter o peso. Renato, como é que foi esse processo aí? Você detalha bem isso no livro, como que é esse processo e o que você coloca no livro desse processo, dessa perda de peso e dessa manutenção? Olha, Alex, primeiramente, eu quero dizer que o livro, ele não é um livro que traz uma receitinha pronta, acabada, que as pessoas simplesmente vão ler, eu vou seguir igualzinho, está aqui, e as coisas vão acontecer na minha vida. Não, o livro, ele traz uma ampliação de consciência para a pessoa poder entender o funcionamento da mente, a pessoa poder controlar as suas emoções, controlar a sua gestão hormonal, e a partir daí, desse entendimento, dessa ampliação de consciência, ela poder conseguir alcançar aquilo que ela pretende alcançar na vida. Muitas das vezes, quando a gente vai falar em emagrecimento, as pessoas miram na alimentação, ou às vezes as pessoas miram na atividade esportiva, ou às vezes miram apenas nessas duas situações. Mas um processo de emagrecimento, ele vai muito mais além do que apenas o ato de se alimentar e o ato de praticar atividade esportiva. Eu tentei, durante 30 anos da minha vida, emagrecer, ter aquele corpo sarado, esbelto, principalmente porque a minha obesidade era uma obesidade que acabava prejudicando muito a minha saúde, o meu aparelho imunológico era muito deficitário, porque a obesidade realmente consumia muito do meu corpo. Eu fui uma pessoa que, durante todo esse período, esses 30 anos, eu tive 7 pneumonias, praticamente uma pneumonia a cada 5 anos, vivia com bronquite, crises de bronquite asmática, sinusite, resfriado, gripe, era coisa que era normal do meu cotidiano. Difícil era me ver com a saúde ali em dia impecável. Era muito raro esses momentos, sempre estava com algum problema ali, até que, em determinado momento, eu estava praticamente implorando para os médicos achar uma solução para esse problema. E todos eles eram unânimes. Renato, olha, você precisa emagrecer, a partir do momento que você emagrecer, as coisas vão se tornar mais fáceis, mais leves, mais suaves. E emagrecer era a coisa que eu mais queria na minha vida. E aí eu fui, assim como muitas pessoas vão, acreditar em fórmulas milagrosas, né? E aí eu fiz muitos programas de emagrecimento, participei de muitos programas de emagrecimento, tomei shake, fiz jejum intermitente, dieta da proteína, dieta do carboidrato, tudo enquanto é tipo Da de dieta que lua, aparecia. chá de não sei o quê, tudo isso. Tudo, Alex, tudo que você imaginar. E aí é interessante, porque em alguns desses programas, e eu não estou aqui para falar mal de programa nenhum, mas em alguns desses programas eu até emagreci, é bacana, legal.
mas eu não conseguia manter aquela constância, fazer com que aquele emagrecimento permanecesse duradouro, porque muito desses emagrecimentos eram em virtude de um sacrifício muito grande, de uma abdicação muito grande de alguma determinada coisa. E aí, emagrecia, mas a tensão mental, emocional relacionada àquela situação era muito grande. Aí passava um tempo que eu não conseguia sustentar mais, e voltava à programação normal, e eu vivia ali naquele efeito sanfona. Até que um determinado dia, uma pessoa virou para mim e falou: Renato, olha, tenho acompanhado aí você há um tempo, né? Tenho visto aí a sua batalha, a sua luta aí contra a obesidade, você sempre aí tentando, fazendo isso, fazendo aquilo, mas veja bem, eu faço uma leitura de que essa obesidade sua é emocional, ela deve ser emocional. Procura um profissional para que esse profissional possa avaliar esse cenário e, se realmente for emocional, você cuidar do problema na causa raiz. E aí eu parei para pensar, falei, bom, para quem já fez de tudo, para quem já tentou de tudo, então deixa eu ver se realmente eu consigo, então, resolver através de um trabalho de gestão ali emocional. E aí eu fui procurar um psicanalista, e aí o psicanalista, ali nas primeiras sessões, já foi desconstruindo muita coisa que eram verdades absolutas na minha vida. Eu pensava que aquela minha obesidade era algo colocado por um meio externo, era algo que não era minha culpa, e em virtude disso eu não agia para poder resolver aquilo. A partir do momento em que ele demonstrou que eram os meus hábitos, ou seja, eram as minhas decisões, as minhas escolhas, eu passei a olhar de uma maneira diferente para aquilo que eu fazia com a minha vida. Ou seja, durante aquele período de 30 anos, o resultado das minhas escolhas que me transformou numa pessoa obesa. E essa obesidade fazia mal para mim, para a minha saúde, para o meu aparelho, para o meu aparelho imunológico. E aí, o que aconteceu? Quando eu resolvi essa questão emocional, e aí eu passei a escolher diferente, tomar decisões diferentes, o emagrecimento começou a acontecer. A coisa foi ficando mais leve, mais suave. É claro que eu tive que reprogramar uns hábitos, principalmente aqueles hábitos alimentares, porque a gente constrói a nossa vida alimentar buscando ali na alimentação, muitas das vezes, a dopamina, que é o hormônio do prazer. A gente quer comer para poder nos nutrir, mas, ao mesmo tempo, a gente quer obter prazer. E aí, quando eu ia alimentar, eu sempre tinha ali a busca pelo prazer como uma das principais condições ali para a escolha dos alimentos. Assim também era o fato de não fazer atividade física. Como eu não gostava de fazer atividade física, como a atividade física não era um hábito regular na minha vida, eu preferia sempre o quê? Optar ali pelo sedentarismo. E aí, optando pelo sedentarismo, o que acontecia? Eu não fazia queima calórica e ainda ingeria coisas que me traziam um prazer imediato, momentâneo, mas que não tinha ali uma eficácia nutricional nenhuma na minha vida. O resultado, sistema imunológico baixo, obesidade, tudo o que de pior poderia acontecer ali no corpo humano, acontecia comigo. Aí, quando eu mudei, eu passei a olhar a alimentação não como um momento de busca de prazer, e sim como um momento de nutrição verdadeira, e a nutrição, muitas das vezes, você não precisa ter o prazer, as coisas começaram a mudar. Quando eu comecei a criar o hábito da atividade física, principalmente aquela atividade física realmente para poder fazer a liberação de endorfina no nosso corpo, liberação ali de ocitocina, né, as coisas começaram a mudar. E aí, a primeira mudança que eu percebi no meu corpo foi o quê? Opa, parece que a minha imunidade aumentou, porque agora aqueles problemas recorrentes de saúde que eu tinha de tempos em tempos, eles sumiram, eles deram um tempo. Agora, entre estar acometido de uma doença e outra, o tempo está maior. Então, peraí, a coisa está funcionando. À medida que eu ia fazendo atividade física e fazendo aquela alimentação saudável, meu corpo foi mudando. Eu fui sentindo internamente uma sensação de bem-estar que eu não havia sentido antes. E, além disso, tudo isso, quando eu olhava no espelho, eu estava vendo realmente o resultado que eu queria na minha vida. E aí eu tinha prazer. Então, o prazer que eu abdicava ali naquela alimentação
fast food, aquela alimentação saborosa, eu obtinha na hora que eu olhava o alcance ali do meu resultado. Então, eu fui substituindo o hábito, mas fui substituindo a gestão de prazer também. E aí a coisa começou a funcionar. E aí, quando eu vi tudo isso funcionando na minha vida, eu passei a pensar, poxa, se isso aconteceu comigo e existem inúmeras pessoas que passam pela mesma dificuldade de emagrecer, possivelmente essas pessoas também têm dificuldade de tratar o problema na raiz, ou seja, no emocional. E estão descontando essa falta de gestão emocional, essa falta de controle, essa falta de gestão mental do processo de decisão, do processo de escolha, e aí eu tenho que ajudá-las, porque eu enxerguei o processo, e como um cientista, porque nesse processo eu estava passando ali pelo mestrado, né? Então eu já estava acostumado ali a fazer pesquisa científica, a achar ali evidências que baseassem ali aquilo que eu estava vivendo, então fui buscar também cientificamente esses resultados para que eu pudesse entregar para eles não apenas uma experiência de uma pessoa só, mas algo que fosse mais palpável, em que as pessoas pudessem olhar e se ver nesse processo, e a partir desse se ver nesse processo, também fazerem o mesmo e alcançarem resultados em suas vidas. Então, resumidamente, foi esse o processo, Alex. Legal, Renato. O meu problema com a alimentação era diferente disso. Eu sempre fui magro, mas eu sempre comi para matar a fome. Meu motivo de comer, se me perguntasse, por que você come? Ué, eu como para matar a fome. Então, por exemplo, eu tinha eu trabalhava muito mesmo, então eu tinha a principal refeição, que era o almoço, as demais era pão ou biscoito, ou no máximo um bolo. Era só isso que eu comia. Era o almoço, que era a refeição principal, o restante só para matar a fome. Aí a grande virada foi quando nós fizemos a formação coach. Dentro dessa formação tinha uma especialização em wellness, em bem-estar, e aí a gente foi ver. Aí que eu descobri e me toquei, por exemplo, que comer arroz e macarrão é a mesma coisa. Entre aspas, né? Lógico, tem diferença nutricional entre os dois, mas basicamente os dois são carboidrato. Ali, naquela formação que eu comecei a me tocar, eu falei, caramba, eu me alimento muito mal, eu tenho que começar a alimentar para alimentar o meu corpo. Não é para matar a fome, a gente não come para matar a fome. A fome é só aquele sinal que o corpo nos dá para a gente ter a obrigação de, opa, você precisa alimentar agora, meu caro. Você precisa de energia, eu preciso dos nutrientes também para o corpo. Então, é algo muito mais amplo. A gente precisa de vitamina, de proteína, a gente precisa do carboidrato, a gente precisa da energia, de tudo isso. Mas, Renato, voltando para a questão do livro, e onde que encaixa o título do livro? 3 segundos nessa história que você está contando para a gente aí, dessa questão emocional muito importante, essa questão mental muito importante aí, mas onde que encaixa isso? 3 segundos. Explica para a gente. Pois é, Alex, aí a gente cai numa seara fundamental, muito importante. Porque quando você vai tomar uma decisão, a maioria dessas decisões, elas são em segundos. A maioria das decisões, elas levam até 3 segundos. E, inclusive, essas decisões, a maioria delas vai no automático. Olha o que você acabou de dizer. Até eu ter a consciência de que eu estava me alimentando muito mal, a minha alimentação era automática. Sempre punha arroz e macarrão ali. Então, quando você estava com o prato na mão, talvez nem levasse 3 segundos ali para fazer a escolha do que você ia colocar. Porque era uma decisão habitual, automática. Então, quando eu faço o alerta do 3 segundos, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, falo, gente, o que vocês estão fazendo com esse precioso 3 segundos que você tem para fazer na sua vida? Toda vez que eu vou me alimentar, ali, aquele meu processo de escolha, ele é mais complexo. Antes era automático. Antes era mais ou menos parecido com o seu. Vai aquele pratão cheio de massa, vai aquele pratão cheio de batata frita, cheio das guloseimas, né, que trazem um sabor todo especial e que realmente mexem, né, com o nosso cérebro ali, com a dopamina, com a busca ali pelo prazer, né? Mas hoje, o meu cérebro automático, ele já está querendo direcionar o meu pensamento, né, ali, a minha programação natural para a dopamina. E aí eu pego aqueles 3 segundos e falo, não, aqui não.
Aqui eu vou fazer uma alimentação para me nutrir. O sabor vem, se puder ter sabor, ok, mas se não puder ter sabor, não vai ter problema. A principal função ali desse processo de alimentação tem que ser realmente para nutrir o meu corpo. E aí eu sempre faço uma analogia, Alex, com o Ah, abastecimento dos veículos, porque você pega o seu carro, você vai no posto de gasolina, mas você não põe Coca-Cola no seu carro para abastecer. não, Você não põe outros tipos ali de produtos no seu carro. Você vai pôr gasolina. Ou, se o carro for flex, você vai pôr álcool. E você sempre vai escolher um posto que tenha uma procedência, porque você também não vai pôr qualquer combustível. Você vai pôr um combustível que seja bom. sim. Agora, por que que na hora que você vai fazer um processo de escolha de alimentação do seu próprio corpo, você não tem o mesmo critério? Você não coloca um combustível bom, um combustível que vai fazer realmente com que ele funcione perfeitamente. Isso acontecia muito comigo, né? Quando eu falo da minha imunidade, que era uma imunidade muito baixa naquele período da obesidade, né? Porque a minha alimentação, ela não perfazia todos os nutrientes, todas as vitaminas, tudo aquilo que o meu corpo precisava para funcionar, ficava sempre deficitário. Então, se ficava deficitário, logo, né, ficava ali brechas abertas para poder ser acometido pelas doenças, né, em Sim. que eu era acometido na época. Agora, hoje, não. Agora, hoje, a minha prioridade dentro desse processo é o combustível bom, é o combustível que vai proporcionar ali para o meu corpo, né, ele ser abastecido com tudo aquilo que ele precisa funcionar, porque é isso que eu preciso, inclusive, para me poder performar no meu trabalho, para me performar, né, na minha vida pessoal, para me performar em tudo aquilo que eu me proponho em fazer na vida. Não é? Então, eu preciso de, assim como o carro precisa da gasolina boa, do álcool bom, eu preciso do combustível bom, porque senão, uma hora, o corpo ele vai falhar. E como buscar, e como obter? Tem dicas aí para a gente conseguir ter esse equilíbrio mente e corpo? Como facilitar isso para as pessoas? Dar uma dica para quem está ouvindo, para ele conseguir equilibrar essas duas coisas, já que boa parte do que a gente faz é no piloto automático, como a gente está falando aqui mesmo. Outra, a gente busca prazer, isso é natural da vida, você buscar prazer na vida, buscar o mais fácil. Como é que equilibra mente e corpo? Olha, Alex, no livro eu trago vários insights, várias dicas, né, que a pessoa, quando ela tiver acesso ao livro, né, ela vai poder fazer essa ampliação de consciência. A partir dessa ampliação de consciência, a partir dessa ampliação de visão, ela vai adquirir um conhecimento em que ela vai poder colocá-lo em prática, né? Agora, o colocar em prática vai de cada um. E por que eu falei no Sim, início que não é uma fórmula pronta? Porque, primeiro, a pessoa tem que ampliar essa visão, adquirir esse conhecimento, ampliar essa consciência e enxergar como que aquilo vai funcionar na vida dela. E, a partir daquilo funcionando na vida dela, ela vai estabelecer os hábitos, segundo ali suas crenças, segundo seus valores, segundo o seu padrão de vida, o seu poder aquisitivo, sim, né? Então, por isso que não é simplesmente, olha, você vai fazer aí uma gestão alimentar comendo segunda-feira isso, terça-feira aquilo, quarta-feira aquilo. Não, isso é muito pouco. Não é? O que eu estou propondo e que o livro propõe é realmente uma ampliação de consciência, porque aí a pessoa vai transformar o processo de vida dela, a reprogramação para esse processo de vida dela, dentro de uma coisa que vai ficar leve para ela, que não é sobrecarregada. Hoje eu faço atividade física diariamente, mas em momento nenhum é algo que me sobrecarrega. Hoje eu como uma alimentação saudável, está muito longe daquela alimentação prazerosa que eu comia antigamente, mas é uma alimentação que meu corpo hoje tolera com muita facilidade. Então não é aquele radicalismo. Teve uma vez que eu entrei num programa de emagrecimento em que eles vendiam a ideia do emagrecimento em 60 dias. Mas a proposta desse programa de emagrecimento era uma mudança radical na vida, né? Era simplesmente a pessoa sair do ponto A para o ponto Z, né? Da pessoa poder passar direto, de mudar assim uma estrutura, né, de hábitos, uma estrutura comportamental gigantesca. Então, como que funciona um processo desse? Naquele período que a pessoa está motivada, que ela está animada, funciona, ela leva tranquilo.
Na hora que aquele processo vira uma rotina, a pessoa desanima, ela começa a auto-sabotar, começa a vir na mente dela o quê? Ah, só hoje, só hoje, só hoje. Aí na hora que viu, só hoje virou rotina, né? Acontecia muito comigo. Então, nada que é radical funciona permanente, duradouro, né? Funciona por um tempo, mas não vai a longo prazo. E aí é onde as pessoas acabam caindo no efeito sanfona. Então, a mudança a longo prazo, a mudança permanente, a mudança duradoura, né, que é aquela que eu vivo hoje, é aquela em que você entende os seus hábitos, você entende a sua busca, você tem um propósito definido, você entende na sua vida, você tem um autoconhecimento muito solidificado, e a partir disso, desse entendimento, você propõe ali um processo de tomada de decisão de acordo com aquilo que você suporta, que você tolera, de acordo com aquilo que não vai ser algo radical para o seu corpo. E a partir dali, né, você estabelece ali um programa alimentar bacana para você, né, que pode ser acompanhado ou não por um nutricionista. O ideal é que seja acompanhado por um nutricionista, né? Fazer também uma atividade física rotineira, diária, constante, né? Para que realmente o processo dessa queima calórica seja realmente efetivada, a produção de hormônios, né? Ela possa ser ali uma coisa diária, e hormônios, né? Ocitocina, endorfina, hormônios bons da sensação, né, do bem-estar, realmente para que a pessoa ela possa sentir que ao fazer, ao tomar aquelas atitudes, está acontecendo algo no corpo dela e que isso é algo bom. Isso é fundamental para que ela possa se automotivar diariamente para que aquilo que ela quer fazer na vida seja algo constante, Alex. E esse negócio de ir enxergando o resultado, né? Acredito que isso te ajudou muito, de você se olhar e, opa, peraí, eu estou tendo resultado, olha como meu corpo está ficando, olha a minha saúde, como ela está melhorando. Acredito que enxergar isso também é importante. Mas e o outro lado? Como que os gatilhos emocionais atrapalham a perda de peso? Como que essa questão emocional fica atrapalhando ali? Pois é, Alex, o que acontecia? Eu passei a entender, principalmente aquelas emoções raízes, né, aquelas emoções de primeiro grau, né, o medo, a decepção, a frustração, né, ali o nojo, né, a raiva, essas emoções, principalmente quando aconteciam, eu fazia a gestão delas buscando o quê? Na alimentação, o suporte daquele momento que eu estava passando, que era um momento emocional. Então, eu estava sempre buscando ali na alimentação esse suporte. Então, ou seja, estava com raiva em função de alguma coisa, e aí me gerava uma ansiedade, e aí essa ansiedade eu ia consumir alimento, né? Me gerava um medo de alguma coisa, né? Estava com alguma expectativa de alguma coisa para acontecer, e aí me gerava aquele medo, aquele friozinho na barriga, né? Aí, para poder passar de forma mais leve aquele momento, ia ali na alimentação, né, satisfazer um pouquinho ali da minha necessidade de dopamina, né? Então, se toda a válvula de escape, naquele momento da reação emocional, era sempre focada na alimentação. A partir do momento em que eu entendi, né, como que as minhas emoções funcionam e eu não controlo elas sempre vão acontecer. A partir do momento em que eu me vejo ali com a reação emocional, agora eu seguro o meu processo de escolha. Agora, naqueles 3 segundos, ao invés de buscar ali um alimento ali para poder, né, absorver ali um doce, né, para poder ter dopamina, poder ter prazer, ou uma alimentação mais gordurosa para poder ter prazer, agora não está na hora da minha alimentação, eu não preciso dessa caloria que eu estou pretendendo consumir aqui agora, eu já consumi o necessário para o meu corpo funcionar de forma diária. Então, eu estou querendo buscar aqui agora por quê? Só para satisfazer, às vezes, uma necessidade emocional? Não, peraí. Então, eu seguro, eu controlo esse processo de escolha, né? E aí eu passo a fazer esse gerenciamento emocional de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais eficaz, mais de encontro com o meu propósito. E é interessante essa questão que você falou, porque nos primeiros semanas, né, ali, a partir do momento que eu ampliei essa visão, essa consciência, e passei a reprogramar a minha vida e viver dessa forma, a primeira coisa que eu senti foi uma mudança interna.
porque no corpo mesmo, você não vê de imediato uma mudança, né? Mas internamente eu comecei a me sentir mais motivado, mais bem disposto, né? Mais animado para fazer as coisas. Então, o que era isso, né? Era porque aquela atividade física estava proporcionando a liberação de hormônios em que me induziam a ter essa sensação. Mas eu estava atento a essas sensações, então era fantástico. Aí, a partir do momento que eu comecei a ver essas sensações, né, ali nos próximos meses, eu ainda não via mudanças significativas no meu corpo, mas já comecei a ver que algumas camisas já estavam mais largas, algumas calças já estavam mais largas, já tinha que apertar um pouco mais o cinto, fazer mais alguns buraquinhos para poder realmente a coisa funcionar. Então, eu vi que eu estava perdendo medidas, ainda que não fossem visíveis, mas estava perdendo medidas. E a partir do momento em que a percepção de todas essas coisas iam acontecendo, era como se me alimentasse ainda mais a motivação. Opa, você está no caminho certo, é isso mesmo, as coisas estão acontecendo. Até que, num período de 6 meses, eu alcancei o peso que eu queria, peso que eu sonhava, né, estar, viver, né, o meu corpo da forma como eu gostaria de ter, né, nunca fui uma pessoa que quis ser aquele cara musculoso, padrão narcisista, né? Isso não faz parte do meu biotipo, mas eu queria ter aquele corpo magro, saudável, né? E interessante, Alex, porque essa mudança, ela trouxe para mim muito mais disposição. Hoje eu sou muito mais produtivo, eu hoje realizo muito mais entregas do que na época em que eu era obeso. Função em que eu via a obesidade também me travando nessa seara, porque, né, os hormônios que perfaziam o meu corpo era o cortisol, né? Vivia estressado ali, vivia, né, sobrecarregado ali pelo estresse. Hoje não, hoje com certeza, né, os hormônios que mais perfazem a minha mente, o meu corpo, me impulsionam para frente, a endorfina, a ocitocina, né, hormônios aí que me trazem uma sensação boa, prazerosa. E hoje eu falo o seguinte: o dia que não dá para fazer atividade física é um sacrifício, o corpo pede, né? É algo que realmente foi muito significativa essa percepção, essa consciência na minha vida. Uhum. Agora, Renata, a gente já está aqui quase na reta final aqui do programa, mas eu queria saber o seguinte: dá para contar para a gente como que é essa metodologia aí que você propõe? Eu sei que não é uma receita de bolo, mas dá para ensinar aí as principais técnicas, algo-chave, para poder entrar nessa, sair do piloto automático e entrar nesse modo de tomar decisões melhores? Como é que faz isso? Claro, com certeza, Alex. Lá no livro, as pessoas vão ter acesso ao sistema 1 e ao sistema 2. O que é o sistema 1? O sistema 1 é aquele que é automático. Nosso cérebro é um cérebro preguiçoso, é um cérebro que não gosta de trabalhar, e aí, para isso, o que ele faz? Ele vai criando padrões, né? Ele vai criando atalhos mentais, até para que, através desses atalhos mentais, o processo de escolha, o processo de decisão, ele fique mais fácil. E aí, a gente, quando não tem esse conhecimento, a gente acaba sendo conduzido a nossa vida nesse processo automático, nesse processo habitual. Por exemplo, antes de eu ter essa consciência, eu vivia num ritmo, num programado, no automático, no habitual. Eu achava que viver a vida era daquela forma, era só reagindo às circunstâncias daquele modo. A partir do momento em que eu vi que, eu poderia assumir esse comando, né, assumir esse controle e fazer as decisões de uma forma mais consciente, a coisa mudou. E aí eu passei a usar mais o quê? O sistema 2, que é um sistema que consome mais caloria, ele é um sistema mais complexo, mas ele te entrega o resultado de acordo com o que você quer, porque você sai do automatismo, você pensa, você raciocina, você coloca na balança o que você quer escolher. Então, quando você, ali naquele processo de 3 segundos, você escolhe sempre ir para o sistema 2, é o que eu falei. Você está com um prato na mão, um self-service fantástico ali no restaurante, né? Você está olhando ali, os seus olhos ali consumindo, né? Você comendo com os olhos aquele montão de comida. Agora, se você vai comer ali por prazer ou para se nutrir, o processo de decisão é seu, é ali naquele momento, nos 3 segundos. Se você vai no hábito automático de acordo com aquilo que você viu, você já comeu com os olhos, agora você quer ingerir aquilo que você comeu, ou você vai servir
de maneira a você se alimentar ali para poder se nutrir. Então, ali, essa batalha entre sistema 1 e sistema 2, que é uma batalha eterna, enquanto nós formos vivos, isso vai acontecer, é uma das ampliações de consciência que a pessoa faz e que a gente entrega no livro. Outra coisa é a técnica dos 3 segundos, né? O que acontece? Gente, os 3 segundos, eles são fantásticos, mas eles não estabelecem um hábito. Você não consegue estabelecer um hábito em 3 segundos, mas você consegue começar um hábito, Alex. Todos os dias, eu tenho um horário certinho, exato, para poder acordar, colocar minha roupa, para poder correr. Quando eu acordo, naquele dia que eu tive que dormir mais tarde, às vezes eu só dormi 2, 3 horas naquela noite, né? Aí o corpo naturalmente já acorda mais desanimado, né? Você já está mais desmotivado de acordar, você quer ficar mais na cama, ou às vezes o clima mesmo, né, do ambiente, está aquele clima mais frio, ou está chuvoso, né? Então são todas as condições para ficar ali quietinho na cama, quentinha, né? Mas aí o que acontece? Quando a gente estabelece o nosso sistema 2 em função daquilo que a gente quer, ou seja, saúde, qualidade de vida, bem-estar, motivação, disposição e tudo mais, né, que são condições básicas para uma qualidade de vida, né, você faz o quê? Você levanta e vai fazer o que tem que ser feito. Isso você decide em 3 segundos, não é? Eu, às vezes, não vou estabelecer um hábito ali em 3 segundos, mas eu vou começar, e isso tudo aqui a gente precisa fazer. Tem gente que vira para mim e fala assim, nossa, eu não acredito, você todo dia corre 7, 8, 9 quilômetros todos os dias. Eu falei, corro. Mas como você faz? Só de pensar nisso já me cansa. Eu falo, pois é, a diferença é que eu não penso nisso. A diferença é que primeiro, ali nos 3 segundos, eu penso o quê? Primeiro, eu tenho que levantar. Esse é meu pensamento. Sim. Segundo, eu tenho que vestir minha roupa. Terceiro, depois de vestir a roupa, eu tenho que sair da minha casa. Aí eu saio da minha casa e hoje eu corro na garagem, né, do meu condomínio, na garagem do prédio, né, eu corro ali 7, 8 quilômetros ali, é uma garagem muito ampla e me dá essa condição, inclusive para adquirir velocidade, né, durante a corrida. Então, na hora que eu desço, eu não estou pensando, nunca eu estou pensando nos 7 quilômetros, nos 8 quilômetros, nos 9 quilômetros, eu estou pensando simplesmente que eu tenho que descer. E aí, na hora que eu chego lá embaixo, na garagem que eu faço de pista de corrida, eu simplesmente começo a correr. Aonde que eu vou parar aquela corrida, eu não sei. Até onde o meu corpo aguentar, até onde eu quiser. Então, assim, aí, de repente, o aplicativo, ele apita, você cumpriu a sua meta. Ah, mas então você tem uma meta, né, Renato? Tenho, mas não está na minha cabeça, está no aplicativo. Então, eu não fico focado. Ela simplesmente aparece. E aí eu viro e falo, nossa, mas já passou 1 hora que eu estou aqui correndo, nossa, que bacana, que legal, eu nem vi o tempo passar. Muitas das vezes as pessoas, elas mentalizam lá na frente, mas a gente tem que ficar de olho no processo, no próximo passo. Então, essa é a maior dica que eu vou dar aqui para não entrar em muitos spoilers, porque eu quero que a pessoa vá lá, né, adquira o livro, leia o livro, amplie essa consciência, amplie essa visão e realmente possa, com esse conhecimento, né, reprogramar os seus hábitos, reprogramar a sua vida, estabelecer, né, um novo design, um novo processo aí para poder viver e viver alcançando os resultados que eu alcanço hoje, já aí com uma frequência de 8 anos, e graças a Deus que eu fiz isso, porque durante a pandemia, Alex, lá em casa, minha esposa, ela teve Covid. 2 vezes ela teve Covid. Eu não tive Covid em nenhuma oportunidade, não fiz o isolamento com ela. Na época da pandemia, né, nós estamos aí saindo da pandemia, mas na época da pandemia do Covid, eu vi uma matéria de uma pesquisa que aconteceu lá na Unicamp, onde descobriram que um hormônio, onde ele é liberado através da atividade física, se eu não me engano o nome é irisina, esse hormônio, ele é produzido através de uma atividade física de alta intensidade, e ele não permite a condução do COVID, né, do vírus da COVID, no corpo, ele não permite com que o vírus da COVID percorra o corpo da pessoa e contamine a pessoa. Eu acredito profundamente que comigo aconteceu isso naquele período em que a minha esposa, em 2 oportunidades, pegou Covid,
como eu faço rotineiramente uma atividade de alta performance, provavelmente meu corpo produz a irisina e, ao produzir essa irisina, o Covid não teve vez aqui no meu corpo. Então, assim, a atividade física é sempre bom, é fundamental, a alimentação saudável também, mas antes de tudo, né, o controle emocional, né, aquele gerenciamento emocional é fundamental para se estabelecer os processos na vida, Alex. Perfeito, Renato. Eu ia pedir uma conclusão, que a gente chegou, está estourando o tempo do programa, mas acho que você concluiu maravilhosamente bem aí, dizendo para o pessoal essa questão de sair do piloto automático e entrar numa decisão mais consciente, que é o que vai encontrar nesse livro 3 Segundos. Renato, o livro, onde que encontra o livro 3 Segundos, Renato Lisboa? Pois é, as pessoas, né, podem acessar a plataforma da Amazon ou a plataforma da Americanas, Submarino, está lá no Mercado Livre também, está lá na Shopee, né? Então as pessoas podem acessar todas essas plataformas que conseguem fazer a aquisição do livro. Podem também me procurar nas redes sociais, lá no Instagram, dr.renatolisboa, tem o link lá do meu Linktree, lá no meu Linktree também tem, né, como as pessoas podem adquirir esse livro e outros livros também, que eu também, né, já lancei. Você faz parte de um dos livros de coautoria Sim. que nós, né, tivemos a oportunidade de lançar, o Curtindo o Coach Adoidado. As pessoas acessam lá no meu Linktree, que vão ter acesso a ele também. E também outros meios, como o meu próprio site, né, o www.renatolisboa.com.br. As pessoas também encontram lá links aonde podem fazer a aquisição desse livro, Alex. E agradecer mais uma vez, né, por esse convite, né, participar mais uma vez desse programa, que é um programa sensacional, campeão de audiências aí na Rádio Abrap Coaching, essa rádio que toca desenvolvimento humano, e a gente está aqui justamente para tocar esse desenvolvimento humano, sempre entregando conteúdo de valor para as pessoas, Alex. Renato, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Conexão MG. Espero que a gente se encontre aí mais vezes no futuro. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alex, e estou à disposição para outros convites, que é sempre um prazer participar de um programa aí com você. Um grande abraço, um abraço para a audiência. Valeu, um grande abraço para você também, ó. E a gente se encontra, você sabe, na TV Pro Coaching, canal da Abrap Coaching no YouTube. Você pode acessar a web rádio Abrap Coaching. Opa, tá seu endereço? Vai lá no site, então, da Abrap Coaching, abrapcoaching.org. Você é mentor, advisor, é coaching? Venha para a Abrap Coaching. A gente espera por você e a gente se encontra no próximo programa. Aquele abraço!